Qual é o sistema operacional mais seguro? Cadê as novidades do Linux Deepin? Criptografia de sistemas operacionais. Quais sistemas a gente do GeoLinux colabora? Softwares Text-to-Speech para Linux. E se eu mandar uma IA criar uma imagem, eu sou o autor dessa imagem? Dessa vez vocês capricharam nas perguntas e eu não consegui escolher uma só para o GeoLinux Responde desse mês, então eu vou responder todas. Obrigado a todos os membros do canal que participaram do GeoLinux Responde desse mês. Como dessa vez eu vou responder todas as perguntas nesse vídeo aqui, nós não vamos ter um vídeo extra com as perguntas e respostas exclusivas para os membros com as perguntas que não entrariam nesse episódio. Mas a gente vai ter um presentinho que vai ser uma bela compensação. Em breve a gente vai disponibilizar para os membros de GeoLinux Play um curso completo de Arch Linux, desde o download e instalação, cobrindo o modo automático e manual, até a instalação das interfaces, gestão de pacotes e por aí vai. Vai ser muito legal. Esse é mais um conteúdo que vai fazer parte do nosso já grande catálogo de exclusivos para membros, que já conta com mais de 200 vídeos. Os membros aqui do canal ainda têm vários outros benefícios que levam um tempão só para contar, incluindo participar do GeoLinux Responde de cada mês. Então, se você não é membro ainda e ficou interessado, clique aqui abaixo do vídeo no botãozinho de Seja Membro e assiste o vídeo de apresentação para entender como tudo funciona e como você pode aproveitar os benefícios. Vamos para as perguntas. O SM Rabelo disse o seguinte: Gil e equipe, parabéns por tudo o que fazem para a comunidade de Linux e tecnologia. Em relação à segurança, sabemos que não tem nenhum sistema 100% seguro, mas na sua visão, qual seria a distro que tem como ponto principal a segurança para o usuário? Abraços. Muito da segurança de qualquer sistema está relacionado a como o usuário interage com o próprio sistema operacional. Apesar da fama de menos seguro que o Windows tem, eu tenho certeza que muitas pessoas conseguem usar o sistema da Microsoft sem passar por nenhum perrengue, aplicando ali regras simples de comportamento e de segurança. Aliás, aplicando 7 regras básicas, você já vai estar mais seguro do que a maioria das pessoas online. Olha só. Regra número 1. Use um gestor de senhas com senhas únicas para todas as suas contas online. Número 2, tenha autenticação em 2 fatores em todas as contas que você puder, ou pelo menos nas que você realmente se importa. Não clique em nada que você não sabe o que é e nem para onde leva, especialmente quando você não sabe a procedência disso. Nessa mesma pegada, não baixe e rode arquivos ou scripts que você não sabe para que servem ou que são de alguém que você não confia. Mantenha os seus sistemas e os seus apps sempre atualizados para manter eles seguros. Número 6, leia sobre as notícias de segurança, sobre os golpes sendo praticados. Isso deve te ajudar a ficar mais seguro, até para você não confiar em qualquer pessoa, justamente. E número 7, use ferramentas de segurança básicas como um firewall ou um antivírus, mesmo que sejam os que já vêm com os sistemas operacionais. Seguindo essas 7 regrinhas extremamente simples, você já se torna um alvo muito menos provável para atacantes aí online. Outro ponto importante e que muita gente esquece é a sua estratégia de reparo caso alguma dessas técnicas aí dê errado. Então, tenha ali um backup frio das coisas que realmente te importam. Isso não é uma má ideia nunca. Já o Tails Linux seria um dos sistemas operacionais mais seguros, ainda que seja um dos menos práticos para se usar como um desktop comum. Algo que é bem comum nesse meio, na real, né? Troca a excelência em privacidade e segurança por praticidade. Outra possibilidade interessante seria o CubeOS com Q, um sistema que a gente ainda deve fazer um vídeo aqui no canal, mas que vale a pena você conferir, eu deixo o link aqui na descrição. O Nani Bertolino 30 disse o seguinte: Olá Gil, tudo bem? Antes, eu gostaria de elogiar o seu vídeo sobre o livro A Coragem de Não Agradar, ótima reflexão que me fez parar para pensar sobre muitas coisas na minha vida. Obrigado por compartilhar isso. Minha pergunta é sobre o Deepin, nunca mais tive notícias dele. Era fã da distro, mas troquei pelo Zorin devido à sua instabilidade. Alguma novidade sobre o sistema? Abraços aí do Paulo Giovanni de Campina Grande. Eu fico muito feliz que você tenha gostado do vídeo, Paulo. Esse é um dos vídeos exclusivos que a gente tem para os membros aqui do canal. Publiquei ele faz alguns dias só. Acho que vale muito a pena fazer uma reflexão sobre aqueles temas de vez em quando. Foi um vídeo bem mais filosofia do que tecnologia. Mas às vezes é bom a gente parar um pouco para pensar sobre a vida ao nosso redor, além dessas telinhas, né? Se você já é membro e ainda não viu, vai conferir lá depois, acho que você vai curtir.
Se você ainda não é membro, saiba que esse é um dos muitos conteúdos exclusivos que os membros têm acesso. É uma ótima forma de apoiar o Dio Linux e receber vários benefícios legais. Já sobre o Deepin, eu percebi o mesmo que você. O Deepin andou em baixa aí nos últimos anos em termos de falatório, né? Era uma distro que era muito mais falada. Wuhan, a cidade onde a empresa do Deepin se baseia, foi uma das mais afetadas na época da pandemia na China. E apesar de ser difícil dizer o tamanho do impacto, com certeza eles sentiram um pouco. Uma boa forma de acompanhar as novidades deles é acompanhar o próprio blog do sistema. Lá eles compartilham algumas novidades com uma certa frequência, apesar de ultimamente não ter sido nada super grande. Nos últimos tempos, eles parecem ter trabalhado em coisas como integrar o Deepin ao WSL do Windows e no suporte para a arquitetura RISC-V de processadores. RISC-V ou RISC-V? Eu nunca sei. Quanto ao sistema em si, o site dá muito destaque hoje em dia para a versão Beta 23, claramente enfatizando que ainda é um sistema instável. É o Deepin, mais uma vez, reinventando a roda. Há alguns dias a gente mostrou para vocês o OpenKillen, lá o sistema chinês para desktops e tal. E o fato de não ser o Deepin nesse cargo até me chamou um pouco de atenção, me surpreendeu. O suporte a RISC-V é uma amostra de que talvez eles estejam trabalhando para fazer o Deepin uma opção um pouco mais viável, mais acessível para essa estratégia da China para poder não depender do Windows, dos computadores. Vendo isso aí como uma oportunidade de mercado. Então pode ser que eles estejam trabalhando nesse sentido. A última vez que eu falei sobre o Deepin aqui no canal já era a versão 23, foi há quase um ano, e agora eu vou esperar a versão final realmente sair para poder trazer algum conteúdo um pouco mais sólido para vocês. Agora, quando vai sair, não sei. A próxima pergunta é do Almir, Dio e equipe, parabéns e muito obrigado pelo excelente trabalho, muito obrigado pela sua companhia, Almir. Gostaria de ver como criar um domínio com um servidor Linux para autenticar computadores em uma rede local, arração. Um arrasto para você também, aí? Brincadeira. Nós ainda não temos um vídeo a respeito disso no canal e o Dio Linux Responde é sempre muito legal porque vocês nos dão várias ideias de pauta e tal, então realmente muito obrigado. Para não deixar você sem nenhum direcionamento, ao menos, eu lembro de há muitos anos ter feito um lab experimentando usar o Samba como gestor AD. Eu acredito que seja possível fazer até hoje e provavelmente ele deve ter evoluído nesse sentido. Caso alguém trabalhe com isso diariamente e tenha algum material para indicar ou até use de repente outras ferramentas, melhores ferramentas para isso, basta deixar aqui nos comentários. Eu tenho certeza que vai ser útil para toda a comunidade Pinguim. A próxima pergunta é do Douglas. Salve Dio, equipe e confrades. Após muita pesquisa, eu não consegui resolver um problema. Ditar texto no Linux Mint. No Word e no LibreOffice Writer para Windows nós temos a ferramenta Ditado. Para Linux eu não achei nenhum app que permita ditar o texto pelo microfone e que ele vai escrevendo em um editor de texto. Alguma dica? Grato desde já. Esse é um tipo de tecnologia que eu não explorei muito, confesso, então eu não tenho tanta referência assim para passar. Mas eu sei que serviços como o Google Docs e o próprio Office Online têm essas ferramentas se você quiser utilizar. Existem projetos open source que implementam soluções bem robustas para isso, já que um bom speech to text requer um processamento de dados ali para sair com qualidade, como o Whisper. Eu deixo ele aqui na descrição para você conferir depois. Não é à toa que quem oferece serviços assim, incluindo a própria ferramenta de ditado do Windows, geralmente oferece outras coisas também, como serviços de infraestrutura e cloud por trás. Requer um pouco mais do que um simples programinha. Ao menos os bons, né? A próxima pergunta é do Felipe. Olá, Dio e equipe, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Eu gostaria de saber sobre como funciona a criptografia de dados. Quais as vantagens de criptografar dados nas distros Linux? Há prejuízos muito grandes caso eu opte pela não criptografia? Criptografia é um assunto complexo e fascinante. Entender os fundamentos desse conceito vai te ajudar a entender a criptografia de discos especificamente também. Eu recomendo uma playlist do canal Computer Files sobre criptografia para entender isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele é um tipo de vídeo que talvez não agrade a todo mundo, mas é bem denso em conteúdo. Mas a gente pode tomar o LUKS como um exemplo, que é bem popular no mundo Linux, que é uma especificação para um block device de encriptação. LUKS quer dizer Linux Unified Key Setup, e geralmente é ele que é utilizado na criptografia de disco oferecida por padrão em várias distribuições. A gente tem uma demonstração dele nesse vídeo aqui do canal, que vale a pena você conferir também. Assim você tem uma noção bem prática do que acontece quando você faz criptografia de disco com ele. A principal vantagem é a segurança. Um dispositivo criptografado não pode ser acessado sem uma palavra passe. Então, mesmo que a pessoa tire o SSD ou o HD do seu computador e conecte em outro dispositivo, algo que burlaria o bloqueio de usuário e senha se a unidade não estivesse criptografada,
Se ela estiver criptografada, nada feito. Não há nenhum prejuízo específico ao optar por não criptografar as unidades, especialmente se é um desktop, um computador que está aí na sua casa, que nunca vai sair dali. Já num laptop é um cenário um pouco diferente que a gente descreveu justamente nesse vídeo que eu mencionei. Se alguém roubar o computador ou você perder ele ou qualquer coisa assim, os dados podem ser acessados facilmente sem precisar de senha nenhuma. É mais uma camada extra de segurança, você vai precisar entrar com uma senha sempre para ligar ali o seu sistema operacional e cabe a você decidir o que pesa mais para você, os malefícios ou os benefícios de cada abordagem. Por isso que estudar e entender o que criptografia faz é uma ótima ideia. Aliás, uma coisa que você pode fazer sempre que você tiver dúvidas mensuráveis, você e qualquer um, né, é criar laboratórios com máquinas virtuais ou utilizar um computador extra que você tenha e testar esse tipo de coisa. Será que criptografia impactaria muito no seu uso cotidiano? Nada como testar na prática. Especialmente quando os resultados podem variar um pouco de equipamento para equipamento. Eu sei que nem sempre as pessoas vão ter um computador extra, um computador forte o suficiente para rodar várias VMs, mas quando essa daí for uma possibilidade, o melhor que você faz é explorar e aprender coisas novas. Foi compartilhando muitos desses aprendizados e testes e estudos que o Dio Linux começou. A próxima pergunta é do Joelson. Boa noite, Dio. Você ou alguém da equipe é colaborador de alguma distro ou do kernel Linux? Caso a resposta seja sim, de qual? Um abraço. Eu acredito que não constantemente, mas esporadicamente sim. Eu sei que vários membros da equipe, incluindo a mim, já reportaram bugs para diversos sistemas, ajudaram a traduzir diversos softwares, produziram algum código ou ajudaram através de doações também. Então tem várias formas de você colaborar. Se você contar marketing como algo relacionado à colaboração também, sem dúvida a gente já fez muito também, por muitas distros diferentes, através dos vários conteúdos que a gente já criou. Mas o Dio Linux não tem o objetivo de desenvolver software ou atuar dessa forma deliberadamente. Com o tempo, algumas oportunidades e necessidades até apareceram e a gente acabou fazendo algumas coisas. No perfil do Dio Linux no GitHub você encontra alguns projetos que a gente já fez ao longo da história. Alguns têm vários forks e dá para descobrir coisas legais que as pessoas fizeram com eles também. A próxima pergunta é do Martins. Olá a todos. Dio, eu instalei na minha distro o Stable Diffusion e há para gerar imagens a partir de um prompt. A partir desses prompts ele me gera uma imagem. Eu posso dizer que eu sou o autor dessas imagens que foram criadas? Qual a sua opinião sobre essa questão de criações via IA? É uma questão interessante essa, né? A gente poderia fazer algumas analogias. Imagine que você quer um novo quadro, certo? Para sua parede. Se você tivesse dado as instruções a um pintor e ele tivesse pintado o quadro como você mandou ele pintar, a obra resultante poderia ser considerada um trabalho artístico seu? Talvez você pudesse dividir os créditos da ideia, mas parece até intuitivo dizer que quem pintou o quadro foi o pintor. Se você sentar em frente ao seu computador no Photoshop ali e usar as ferramentas manuais que ele tem, combinadas com algumas ferramentas de IA que ele tem hoje em dia, para criar imagens inéditas, essas imagens são suas ou foi o Photoshop que gerou elas? Nesse caso, a minha intuição diz que você foi o criador, já que você manipulou a ferramenta para criar a arte, tanto quanto o pintor manipulou o pincel para pintar o quadro. O problema dessa situação com o IA é que a forma de você comandar manualmente o programa para criar as artes, como acontece com o Photoshop, ou dizer especificamente para o pintor produzir as artes, é basicamente o mesmo processo. Talvez essa concepção seja algo a ser definido ainda, mas no mínimo a gente poderia dizer que são imagens que partiram de uma ideia que você teve, porém, indiscutivelmente geradas por alguém que não é você. Poderíamos considerar esses artistas como artistas de prompt de IA? No caso de uma IA generativa de imagens, teria diferença em valor se uma pessoa gerasse uma linda imagem dizendo algumas poucas palavras, por exemplo, crie uma arte abstrata bonita com as cores X, Y, Z, versus outra que descreve detalhadamente como a imagem final deveria se parecer? São várias boas perguntas e eu não tenho uma boa resposta, uma resposta definitiva para isso ainda. Algo que pode talvez ajudar é a gente pensar um pouco a respeito dos outros formatos de conteúdo. Se eu dissesse para o ChatGPT escrever um livro, eu sou o autor do livro? Eu genuinamente acredito que não. Mas isso não quer dizer que não seja um bom livro de se ler. No caso das artes gráficas, das artes visuais, pode ser ainda mais abstrato, já que o que as pessoas consideram belo ou artístico a ponto de ter valor cultural varia consideravelmente. A próxima pergunta é do ST Site Tecnologia. Olá, boa noite.
Hoje eu troquei fisicamente a minha máquina, mas o Linux não reconheceu automaticamente a placa de rede. Quando eu vou pela opção de formatar a máquina, ele reconhece e até atribui um IP. Minha pergunta é: como eu posso fazer funcionar a minha placa de rede sem precisar formatar ou perder os meus dados? Essa é mais intrigante do que a da IA praticamente. É extremamente raro Linux não reconhecer placas de rede. Eles estão entre os tipos de drivers com maior abundância no kernel Linux. Se o sistema reconheceu no modo live, ele deveria reconhecer quando está instalado também. Não sei qual distro exatamente você está utilizando ou que está causando isso, mas não só pode valer a pena testar alguma outra variante para ver se o problema permanece, como postar o problema no nosso fórum com maiores detalhes pode ajudar a gente a entender o problema melhor e te ajudar melhor também. A próxima é do Nicolas. Olá, que tal? Sabe que você é uma inspiração. Pode me passar alguma dica para melhorar no YouTube e na divulgação de conteúdo Linuxero? Obrigado e continue crescendo. O Nico é um uruguaio, se eu não me engano, uma pessoa muito legal que tem um canal sobre Linux aqui no YouTube em espanhol e tem uma distro Linux também chamada LocOS ou Locos, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem caso ainda não conheçam. Quem entende espanhol ou até quiser praticar o idioma pode passar por lá no canal Loucos por Linux e acompanhar o trabalho do Nicolas. O YouTube pode ser bem complexo, é um assunto que eu poderia falar por horas e ainda assim faltariam coisas. Considerando que eu também estou sempre aprendendo, mas dando uma olhada aí meio que por cima, pelo menos no seu canal, algumas dicas que eu posso te dar e quem sabe podem ser úteis também para outras pessoas desenvolvendo um canal são até que simples. Trabalhe a home do seu canal um pouquinho, exiba mais os seus vídeos, as suas playlists, o conteúdo com bastante clareza. Pensa um pouco mais nos títulos e thumbnails, eles são muito importantes, tenta estudar um pouco disso e ir melhorando a cada publicação. Técnicas de oratória e retenção de público também podem ajudar. A gente tem um curso para os membros aqui do canal sobre storytelling, que vai te ajudar a deixar os seus vídeos melhores. Nele eu falo sobre como montar roteiros, trilha sonora, falo sobre cores, falo sobre bloqueio criativo e muito mais coisas. Confere lá depois. E como você já é membro e já tem acesso ao nosso Discord, se quiser me perguntar alguma coisa por lá também, fica à vontade. Vou tentar responder sempre que possível. Próxima pergunta é do Caio. Olá, Gil e equipe, qual seria a melhor forma de ter dispositivos 100% sincronizados? Não somente arquivos, mas todo o desktop. Tenho atualmente 3 dispositivos Linux onde eu faço as mesmas tarefas, porém dependendo de onde eu estou. Em casa eu uso o desktop e o Steam Deck e na rua um notebook. Tento por conta própria deixar todo o sistema idêntico, todos rodam Linux Mint, então resumindo eu gostaria de deixar ambos com os mesmos apps configurações, home, config de programas, temas, aparência. Existe algo que possa ser feito? Caio, eu acho que a melhor forma de resolver esse enigma, esse problema, é com o SyncThing, sincronizando a sua home completamente. Algumas semanas a gente publicou esse vídeo aqui no canal que mostra como funciona essa ferramenta incrível. Fica como sugestão para todo mundo que ainda não viu. É só acessar o vídeo aqui do lado. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Fiquem bem.